Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais, lá no passado. Vossos pais, lá no passado. Vossos pais, lá no passado. Digo amém. Amém. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Não vigiaram. Não ouviram. Não deram atenção. Não viram a voz de Deus. Não ouviram o sinal do Senhor. Não guardem para amanhã. Não façam isso. Não façam aquilo. Porque Deus fala sim. Mas Deus também fala não. A Bíblia diz que existe sim, sim. E não. O pastor diz, quem sabe, talvez um dia, não sei, quem sabe, essas coisas são de procedências malignas. O cristão é sim ou é não? Se você vai, não sei. Não sei, não está muito bom aqui, não sei. Não, você vai fazer, quem sabe, misericórdia. Amém? Não, diga amém, você não. Amém. Diga amém. Outros pais comeram maná no deserto e morreram. Sabe por quê? Como o maná caía, Deus ele não ia deixar faltar maná para ninguém. E aí os homens pegavam e guardavam. E o maná apodrecia, criava bicho. E Deus falou para Deus que não guardasse. E eles desobedeceram. Quantas vezes os homens desobedeceram a Deus no deserto, né? Durante a noite, né? Um frio terrível. O deserto à noite é muito frio. E durante o dia um calor de escaldar, né? De cozinhar a vinha. Você joga o ovo, frita, né? Torra na hora. Digo amém. Muito forte. Durante a noite tem até um hino da Chile, né? Uma coluna de fogo durante a noite de Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho, quebrados paravam. Israel prevalecia na frente seguida. E a noite saímos, a noite tornou-se em dia. Israel prevalecia na frente seguia. E a noite para eles tornou-se em dia. Sabe, irmãos, se for noite, se os seus dias estiverem escuros, Deus vai clarear. E se suas noites estiverem tristes, Deus vai iluminar os seus sonhos. Eu creio. Preste atenção, porque o nosso Deus é Deus impossível. Amém? Nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem dizia isso? Jesus. Quem disse isso? Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois os judeus dizendo: como nos pode dar esse a sua carne a comer? Jesus foi e disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Preste atenção, para você que veio dizendo que não ia participar da Santa Ceia. A Bíblia também diz: analise-se, pois, o homem a si mesmo e participe, porque a alma que não se alimenta, essa morrerá. Pastor, ontem eu joguei pedra no telhado da vizinha. Peça perdão agora. Peça perdão para Deus. Quando cremos Deus que gera Deus só comida, por causa de uma pedra, por causa de uma palavra, por causa de uma discussão, por causa de um problema. Eu creio em Deus amoroso. Meu Deus é amoroso. O nosso Deus, o Deus que eu prego é amoroso. É um Deus que, se você pedir perdão, é automático. Se você pedir perdão de coração, de alma, Ele te perdoa na hora, porque Ele não vai te dominar. Lá fora, olha lá fora, já faz com mal lá fora. Tem muita coisa acontecendo lá fora. Tem pai matando filho, filho matando pai, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação. Há uma guerra lá fora. A gente matando um bebê desse, a gente jogando criança nos rios, a gente pondo criança na lata de lixo. Deus não está preocupado com o mundo lá fora. Ele está preocupado se você é cristão e você tirou pedra no telhado da vizinha, é claro. A Bíblia fala assim: olha, oi, Maria, o que foi? Cadê aqueles homens que queriam te atirar pedra? Ora, Senhor, eles viram que eles
Eles também tinham pecado, que era eles mesmos que me procuravam, eles é que andavam comigo, eles queriam me apedrejar por ciúme, porque todos eles estavam comigo. Maria Madalena, você sabia que aqueles homens, eles não ficou com ela morto, porque todos eles estavam em pecado com ela, e aí, para não cair sobre eles queriam botar a pedra nela. E aí Jesus falou, olha, aquele que nunca tocou na Maria Madalena, ei, não, vem pra cá, vem cá, camada, raça de víbora, vem cá, perturbados, atira a pedra nessa mulher que eu quero ver, atira a pedra nessa pobre coitada, atira a pedra. Eles olharam, por que o senhor está falando isso aqui comigo? Aí Jesus falou, cara, aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra nessa mulher. Aí eles olharam para ela, aí ela passou a cabeça com medo, lá se trancou, com medo de receber a primeira pedrada, ela se trancou. Jesus, sabendo o que ia acontecer, humildemente escrevendo no dedo na areia estava, humildemente ficou, porque ele sabia que ninguém podia tirar a pedra na Maria Madalena, porque vocês tinham cometido pecado. Aquele que não for pecador, venha ao corpo e do sangue, sempre tem perdão. Você eu vou pedir perdão, porque eu sou falho. Eu falho todos os dias. Eu falho no levantar, eu falho no deitar, eu falho no pensar, eu falho no agir. Nós somos pecadores de uma forma terrível e linda, mas em pecado fomos formados. Já desde o ventre das nossas mães, nós fomos criados pecadores. E não nos fizemos pecadores. Somos, não nos fizemos. Digo amém? Amém. Quem entende, diga graças a Deus. Graças a Deus. Porque eu digo, olha, se analise, peça perdão, falhar, todo mundo falha. Tanto pastor que está aqui, atrás da mesa, nós, digo eu, como você que está aí, escutando a palavra de Deus, como qualquer outro ser humano, não tem um. O povo acha, né, que aquela santidade lá, a santíssima santidade da terra, né, que os homens não adoram, fazem carregada, fazem um monte de coisa louca aí, por causa dele, acham que ele é santo, né? Pergunta se ele não vai no banheiro e não usa o vaso sanitário que nem você. Tem que falar, tem que falar. É verdade, quem concorda, diga amém. Amém. Olha, o Papa não é ser humano comum? E as pessoas não adoram ele? Pergunta se ele não tem pecado. Pergunta se ele não tem pedido perdão para Deus. Muito mais do que você ou do que qualquer outra pessoa. Porque ele sabe que é melhor falar das escrituras do que eu e você muitas das vezes. Porque ele foi conduzido a isso. Ele foi induzido. Ele foi ensinado a isso. E me perdoe, seu Pai. Amém? Para aqueles que não sabem o que é isso, me perdoe. Amém? Digam graças a Deus, mas essa foi a palavra. Sabe por quê? Porque o verdadeiro pastor não enrola, prega. O verdadeiro pastor não limita. O verdadeiro pastor corrige. Se corrige e corrige. Quem quer diga amém? Amém. Tem gente que diz, eu não vou participar. Eu não vou participar. Vem cá, tu não vai deixar o diabo trancar tua boca por causa do sangue do corpo de Cristo. Tu vai deixar o diabo fechar teus lábios. E tu vai comer, participar do corpo e do sangue do Deus que morreu na cruz por você, por causa de uma falha, por não querer pedir perdão. Aleluia, Jesus. Analise que pôs o homem a si mesmo. Peça perdão e participe. Quem concorda, diga amém. Amém. Digam graças a Deus. A gente se inflama, né? Mas tem que se inflamar. O Senhor, ele revela as coisas, ele mostra as coisas, né? E aí o Espírito Santo, ele fica inflamado mesmo. Amém? Digam graças a Deus. Nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Sabe por que morreram? Porque pecaram e não pediram perdão. Porque falharam e continuaram falhando. Digam amém. Digam graças a Deus. Presta atenção, estou terminando já. Está terminando. Ele só pão que desce do céu para que quem comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar? Essa é a sua carne a comer. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso do vosso pai, de novo, que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Aplauda a Jesus e sempre. Presta atenção, irmãos, ó. Eu vou agradecer bem, um agradecimento bem nobre, ó. Presta atenção, ó. Essas palmas foram minhas. Eu quero ver para o nosso Jesus agora, amém? Aí sim. Para Jesus o melhor, quem crê? Amém. Para Jesus o melhor? Amém. Para Jesus nós temos que dar o melhor. Aleluia. Melhor de nós, amém? Irmãos, não deixe de participar, não. Quero ali, em terça-feira, ele participe aqui. Pastor, eu não falho. E não vai continuar na falha. Tu não tens nunca para pedir perdão? Pastor, eu peguei ontem. Eu chutei o pau na barraca. Tu vai chutar amanhã. Tu vai chutar depois. Tu vai chutar depois da manhã. Tu vai chutar o pau na barraca sempre. Digam amém. Amém. Sabe por quê? Quando é que o ser humano vai deixar de pecar? Quando? Ei, professor, quando o ser humano vai deixar de pecar? Só quando Jesus voltar. Sabe por quê? Porque se nós atingíssemos um grau de perfeição, o único ser perfeito, nós o colocamos na cruz. É Deus. Nós somos seres humanos, irmão. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender que você tem direito ao perdão. Amém? Mestre, ó, por quê? Porque eu sendo ser humano, eu sendo mal, como diz lá em Efésios. Irmãos, eu gostaria de ter terminado a esposa que no coração de alguém e Deus me mostra, eu não posso acabar. Não posso parar. Lá em Efésios 6, lá no final 10, 20, 12, 18, não sei. Está escrito assim, olha, se você, em Efésios, não, Mateus 7 lá no final, Mateus, perdão, eu já falei que eu guardo versículo, o endereço completo, não sempre foi assim, problema com números, amém? Amém? Quer falei isso ou não? Sim. Lá em Mateus está escrito assim, olha, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas, sabeis perdoar, sabeis das boas dádivas, que dirá eu que sou o vosso Deus. Vem cá. Aí, lá no outro versículo, ele fala assim, um discípulo cutuca ele e fala, mestre, meu irmão me deu uma porrada. Eu gosto de falar assim, na linguagem agora, atual, que nós entendamos. É claro que eu não vou passar o nível, amém? Porque eu não sou dentro de uma igreja, diga amém. Amém. Mestre, meu irmão me deu uma porrada, uma pancada, e ele vai me deu de novo. Quantas vezes eu vou ter que levar na cara para perdoar meu irmão? 7 vezes, uma vez, 7? 70 vezes 7 por dia. Olha o que eu, um ser humano, tenho que te perdoar. Se tu me der 200 porradas na cara, 400 hoje, eu tenho que beijar a tua face, eu tenho que te perdoar 400 vezes e ainda ficar de boa. Amém? Amém. É difícil? É difícil. É difícil, é. Agora, para Deus te perdoar é difícil. Ele não é longânimo, ele não é amoroso, ele não é paciente, compassivo, ele não é generoso. Se nós que somos seres humanos, está escrito na sua palavra, vinda da sua boca, que nós temos que perdoar 70 vezes 7 por dia. Quem já viu esse versículo, diga amém. Amém. Quem sabe onde está? Quem lembra onde está esse versículo? Sabe, irmão William?
Eu sou péssimo de guardar endereço, sou péssimo. Eu tenho que estar lá. 70 livros certos por dia, que dá 407 vezes 7, 49? É isso? É isso? 7 vezes 7, 49. 490 por dia. Aí você pega, multiplica por 7. O que somou faz vezes 30 por mês. Quantas vezes? Quantos mil? Você deve perdoar o seu irmão no mês? E aí, eu pequei, sabe, eu fui ali, xinguei, eu fui lá e fiz isso, eu fiz aquilo. Vem cá, se eu, que sou ser humano, tenho por obrigação de te perdoar quase 1.500, não sei quantas vezes por mês, de Deus. Isso é uma palavra? Não é minha boca, não. É a palavra de Deus. É, Deus. Se Deus não vai te perdoar, Ah, Senhor. qual é a palavra? Quer dizer que Ele cobra de nós. Ele falou, fazer prova de mim e vede. É isso que Ele fala lá. Se eu tenho paciência para perdoar o meu irmão, para perdoar aquele que se levanta contra mim, aquele que me calumnia, para perdoar o meu próximo, para perdoar os que me insultam, aqueles que me traem, aqueles que me viram as costas, aqueles que me machucam, aqueles que me magoam. Se eu tenho que ser humanamente digno e certo para perdoar o meu irmão, que diga a Deus ou não, Deus não pode nos perdoar. Quem crê? Quem acha que Deus não pode te perdoar por causa de uma falha, às vezes, sua? Porque se você crê no Deus desse, você está na igreja errada. Porque o nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Se o nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Ele criou eu e você, conhece a nossa natureza, e Ele exige que nós perdoemos. E 20 vezes, Ele não vai te perdoar 1, 10, 2? Você não conhece Deus então? Sabe? Quando Deus vê um coração quebrantado diante dele, Deus dele não aguenta, Ele chora junto conosco. Um quebrantado coração move o coração de Deus, quem crê, diga amém. Irmãos, se você é batizado, se você toma ceia, se você passou por um problema, fale com Deus. Fale com Ele. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue a Ele todos os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar todo sofrimento. Eu vou chamar aqui com um grupo de novos batizados, né? Vamos, novos convertidos não, porque quantos são novos convertidos que aqui? Conjunto de novos batizados, né? Eu gostaria de nos preparar, meus irmãos. Eu vou estar abençoando o corpo e sangue de Cristo agora. Amém? Quem quiser, me ajude. Quero vir para cá.
Eu ganho muito nessa publicidade, ó. Tá bom? As suas mãos e as minhas, ó. É que nem no futebol, né? Tem pessoal que energia, né? Não é energia, não é luz, é glória, fé e força. Vocês já perceberam quando um pastor, um ungido, um diabo, um presbítero, ele tem uma pessoa perturbada, ele coloca as mãos e ali aquela pessoa cai, é porque realmente há unção nas mãos da gente. Você sabia disso? A partir do momento em que você se torna filho de Deus, você já se torna diferente. Se você era criatura, você se torna filho, você tem os direitos? Não, perdão, Senhor, mas é a palavra que fala. Nós já somos legitimados e nós temos direitos com Cristo. Amém? Não é assim? E os dons não é para aqueles que buscam, para aqueles que querem. Deus já tem preparado os dons para você. Amém? É automático, nós fazemos parte do Senhor Jesus, de Cristo e da família celestial. Amém? Digam graças a Deus. Glória. Glória a Deus, aleluia, abençoa. Jesus tomando pão. Na noite em que ele foi traído, ele abençoou e disse: esse é o meu corpo. Pela parte. Glória a Deus. Aquele que comer desse corpo viverá para sempre. Vossos pais comeram maná no deserto e continuaram errando. Até quando errarei? Sabendo que estáis errando. Sabe, irmãos? Errar é humano. Persistir no erro é ignorância. Não aquele erro que a gente comete inocentemente, mas aquele erro repetitivo, aquele que a gente comete sabendo. Esse a gente pode mudar, sim. Pode mudar, amém? Digam graças a Deus. Esse nós podemos mudar. Aquele que a gente comete inocentemente, muitas das vezes não. Aquele que a gente comete sabendo, nós podemos mudar. Deus não tinha avisado para o povo no deserto não juntarem, maná não guardarem para o dia seguinte, comerem até se satisfazer e depois deixar o resto lá, que o próprio Deus daria o jeito? Por que guardar? Por que desobedecer? Por que não obedecer a palavra? Por que não obedecer os mandamentos? Por que não estar dentro da lei do Senhor? Por que não ouvir as palavras dessa lei? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ó, faça um pedido. Põe aqui a bandeja pastoral. Faça um pedido aqui, pastor. Eu perdi minha aqui. Faça um pedido. Feche seus olhos agora. Ó. Senhor, está aqui, Pai querido, teu corpo. Já não é mais, Senhor Deus, um pão comum, Senhor. É o teu corpo, Pai. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Está aqui o corpo de Cristo. Aleluia. Pode ficar sozinho. Se não, se eu beber água, até não posso ficar sozinho. Ó, da mesma maneira, tomando o vinho, abençoou e disse: olha, esse é o meu sangue, que será derrubado por vós na cruz. Todas as vezes, ó, que vocês comerem o meu corpo e beberem do meu sangue, anunciar a minha morte e a minha ressurreição, anunciam também que eu estou vivo lá no céu e que eu virei novamente para vos buscar. Esse é o sangue do concerto, esse é o meu sangue que foi vertido na cruz por vós. Ó, está aqui, né? Já não é mais um vinho comum, mas Senhor está aqui, Senhor, abençoado por ti, pela igreja, Senhor, o teu sangue, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para que olhe. Irmãos, o nosso ministério tem um hábito
de abençoar o óleo ungido, que ele será usado nos enfermos, nas orações dos lares. Antigamente, os homens, as pessoas, os profetas, usavam sangue de animais. Hoje nós usamos o óleo ungido para espargir, para ungir os umbrais das portas, para ungir os doentes, para abençoar. Eu aprendi isso com os meus líderes locais, homens, anciões, homens que têm centenas de igrejas. Deus não dá uma para o homem se ele não tem capacidade de levá-la a uma. Imagine um homem que tem igreja pelo Brasil inteiro e lá fora. Digo amém. Amém? Amém? A porta que Deus abre, Deus fecha? Não. E a porta que o inimigo abre, Deus fecha? Sim. A porta que Deus abre, ela se expande. Ela não consegue. A porta que o inimigo não consegue se expandir. A porta que Deus abre se expande, amém? Ó, nós vamos apresentar agora o óleo ungido, amém? E para completar a bênção desse óleo ungido, eu vou acrescentar uma gota do sangue e um pedaço do corpo de Cristo, pedindo a Deus que fortaleça esse óleo ungido. É um ato espiritual missionário, nunca ouvi isso. Tu viu que Jesus cuspiu no chão e chegou na cara de um cego? Foi. Mas isso foi Jesus, tá bom. Tu viu que Jesus pegou lá, o aleijado lá, que foi lançado lá por cima, chacoalhou ele, pôs ele de pé e falou, vai, caminha aleijado. Ele caminhou. Aí ele falou assim, aqueles que tiverem lá, fé em mim, farão obras iguais, ou maiores ainda. Aleluia. Eu creio nisso. É o cumprimento da palavra. Amém? O que adianta você não crer? O que adianta você não acreditar? Para você agir, para você fazer, você tem que crer. Porque se você não acreditar, de nada vai acontecer. Amém? Quem tem sido abençoado por esse óleo ungido? Quem tem sido? Quem lembra Deus curando o homem do coração aqui? Quem lembra? Quem ninguém saber, né? Como lá ungimos, Deus falou, revelou que ele estava com um problema de coração, que ele ia operar. É parente daqui da mulher da vida. Deus, ele é maravilhoso. Quem lembra aquela mulher ali sentada na casa dela? Fizemos 3 dias de unção. Essa mulher ficou de pé e levantou, está andando. Bem, porque, infelizmente, eu ainda não ando direito, mas para quem não andava, Deus é Deus, amém? Amém. Tudo é ato de fé, tem que crer. Se você não crer, não adianta você fazer, não. Amém? Senhor, eu te apresento, Pai, como está escrito em Tiago. Eu te apresento esse óleo, Senhor Deus. E eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe. Abençoe dobrada essa unção, Pai querido. Coloque as tuas mãos, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu peço a luz e a glória de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Palmas de novo ao nome do Senhor. Vamos chamar o conjunto para louvar o Senhor, enquanto os irmãos preparam o lançamento da ceia, os jovens se preparam para o louvoramento. Com bastante palmas e alegria, traz Jesus um Quanto que é o look e formatura cobra nessa gravação? Quanto? O look e formatura, quanto que eles pagam nessa gravação? Vou pegar o mesmo preço, né? Não tem nada fácil. Irmãos, antes do conjunto começar a louvar, deixa eu citar algo bem sério para você, ó. Presta atenção. As meninas, elas ensaiaram junto com o professor, né? E o louvor é uma mensagem. Se você ficar conversando aí, dando atenção para o seu vizinho, falando, virando de lado,